Hoje essas 6 letras representam o maior fenômeno de cultura pop do século XXI. Representam parques temáticos, representam bilhões de dólares e o rosto dos atores mais famosos de Hollywood. Essas 6 letras criaram convenções, eventos e uma legião de fãs totalmente fanáticos ao redor de todo o mundo. Essas 6 letras mudaram a cultura pop, mudaram a forma como se consome cultura pop, mudou a indústria do cinema, transformou o universo dos quadrinhos. A Casa das Ideias se transformou no maior império da cultura pop, ultrapassando O Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, deixando todas essas franquias para trás. Mas e se eu te dissesse que lá nos anos 30 a Marvel não era nada perto disso? Ela era apenas uma salinha com pessoas que copiavam tudo que os outros faziam. Hoje nós começaremos uma trilogia aqui no canal que vai contar toda a história da Marvel, desde a Timely Comics até o maior império de cultura pop do mundo e um dos maiores estúdios de cinema que existem. E hoje nós vamos começar lá nos anos 30, no episódio número 1 dessa trilogia, que vai contar sobre a construção do império da Marvel. Avengers! Assemble. Fala, mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou começar a contar essa história da Marvel que nós tanto amamos. Vão ser 3 vídeos que vão sair, um nessa semana, um daqui 2 semanas e o outro daqui 2 semanas, contando toda a história da Marvel dos anos 30 até hoje. Pra gente entender como a Marvel chegou onde chegou, nós precisamos, como eu disse, ir lá para os anos 30 e conhecer Martin Goodman. Esse cara não era um visionário, ele era um empresário, que na verdade tinha algumas revistas e ele escrevia o que dava dinheiro. Se fosse histórias de terror ele ia escrever, se fosse histórias de romance ele ia escrever, ele precisava pagar as contas dele. Aí em 1938 surge uma das maiores revoluções das histórias em quadrinhos: o Superman. O lançamento da DC faz o mundo inteiro parar para descobrir a história do Homem de Aço, que naquela época nem tinha essa alcunha ainda. O fenômeno Superman vende igual água, e o Goodman olha aquilo e pensa: existe dinheiro nesse negócio de super-heróis. Então ele cria a Timely Comics, que seria basicamente um rascunho do que a Marvel viria a ser, e começa a escrever histórias de super-heróis. Diferente da DC, que já tinha heróis impecáveis, ele começa com heróis mais mundanos. Ele faz o Tocha Humana, que era na verdade um ciborgue, faz o Namor, que odiava os seres humanos, e nada faz sucesso. Então em 1941 surge o herói que poderia começar a mudar o cenário da Timely Comics. Em meio à Segunda Guerra Mundial, temos nas bancas o Capitão América socando a cara de Hitler. E tem um detalhe muito importante sobre isso: quando essa revista saiu, os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra. Foi uma aposta muito arriscada. O Goodman e os criadores Joe Simon e Jack Kirby chegaram a receber ameaça de morte de grupos nazistas dentro de Nova York. A Marvel, mesmo antes de ter esse nome, já nasce se metendo em polêmica e tendo que ler o público e o que ele sentia nas ruas. Claro que a Marvel também surge como uma ferramenta de propaganda da sua própria época. E é exatamente aqui que entra um dos pontos. O Capitão América vira basicamente um símbolo do exército norte-americano. E o Steve Rogers chega impactando a Timely Comics. Pra você ter uma ideia, a primeira revista do Capitão América vende mais de 1 milhão de cópias. Em uma época que não existia internet, quase não existia televisão, essa revista é uma revolução. E o Capitão América não era só um personagem de histórias em quadrinhos, como eu falei. Nessa união com o governo dos Estados Unidos, ele se transformou no maior garoto propaganda desse governo para a guerra. O governo percebe ali que um gibi de 10 centavos falaria muito mais com toda a população do que qualquer anúncio do presidente. Na página de Capitão América você via Steve Rogers pedindo para o leitor economizar metal, juntar borracha e principalmente comprar o bônus de guerra, que era o que financiava todos os tanques que precisavam ir para a Europa. O exército distribuía esses gibis aos milhares nos campos de batalha. Para os soldados que estavam ali quase morrendo, o Capitão América era um símbolo de que a luta valia a pena. Para o garoto que estava lá na sua casa e ainda não tinha completado 18 anos, o Capitão América era o símbolo de que ele precisaria se alistar. A Marvel e o governo dos Estados Unidos viraram sócio nessa propaganda. O problema é que quando você se apega tanto a algo que está datado, isso pode quebrar. E foi exatamente o que aconteceu com o fim da Segunda Guerra Mundial. Battleship Missouri, 53,000-ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony
marking the complete and formal surrender of Japan. Quando a guerra acabou, ninguém mais queria saber de ler uma revista sobre um herói lutando contra nazistas. A Marvel até tentou colocar o Capitão América lutando contra comunistas e mais uma vez continuar sendo essa ferramenta de propaganda do governo, mas nunca deu muito certo. As pessoas não queriam mais falar sobre isso, os números despencaram e não teve jeito. Em 1954, a revista do Capitão América é cancelada. O maior ícone da editora estava comercialmente morto e pior, a editora estava indo para o mesmo caminho. Nesse vácuo que o Capitão América deixou, a Marvel fica muito perdida e começa a criar de tudo. História de terror, história de romance, e ela tenta de tudo e nada emplaca. E foi exatamente nesse momento que Stan Lee começa a se destacar um pouco dentro da empresa. Ele havia entrado como um garoto de recados na época do auge do sucesso do Capitão América e agora meio que a responsabilidade começava a cair no colo dele. A empresa mudou de nome, se transformou em Atlas Comics e na verdade era só um caminho a mais pro final. O escritório da Atlas Comics era basicamente o último que saía apaga a luz e as coisas estavam um caos. E a Marvel continuou nessa pegada até o início dos anos 60, só que ali a DC estava lançando a Liga da Justiça, que fazia um enorme sucesso. Além de fazer o público comprar as revistas da Liga da Justiça, também levava o público a comprar as revistas dos heróis individuais. E óbvio que o Goodman chegou no Stan Lee e falou, cara, a gente também precisa de uma equipe de super-heróis. Nessa época, o Stan Lee já estava querendo sair da Atlas Comics. Ele não via sentido em estar ali e, principalmente, ele enxergava que ficar fazendo apenas o que o Goodman mandava ele copiar dos outros não era o que ele queria realmente fazer. É aí que a esposa do Stan Lee, Joan, dá o conselho que mudou a história da Marvel. Se em algum multiverso ela não deu esse conselho pro Stan Lee, provavelmente nesse multiverso a Marvel não existe. Mas o conselho dela foi basicamente esse. Ô Stan, se você já quer sair mesmo, cria a história em quadrinho que você quiser. Faz a história em quadrinho que você acredita que você queria ler. Cria isso nessa nova equipe de super-heróis, porque afinal, o pior que pode acontecer é você ser demitido, e você já quer isso. Então, não tem problema nenhum. O Stan Lee escuta aquilo e decide fazer exatamente isso. Ele procura Jack Kirby, que era um cara sensacional e genial, mas que estava precisando de muito dinheiro na época, e juntos eles criam uma das maiores equipes de super-heróis da história. The Fantastic Four started in a funny way. My then publisher was playing golf with the publisher of DC Comics, although in those days they called it National Comics. And he told him that they had a comic book called The Justice League, and it was selling very well. So my publisher came back to the office and he said, Stan, why don't you come up with a group of heroes also, so we can have a group that'll sell well too. O Quarteto Fantástico é lançado em 1961 e junto com o Quarteto Fantástico, o nome da Atlas Comics passa a ser oficialmente Marvel a partir da primeira revista. Quando o Fantastic Four número 1 chega nas bancas em 1961, foi um choque. O público não estava preparado para o que estava dentro daquela história em quadrinho. Ali nós tínhamos uma história sobre uma família que metade do tempo se odiava, que tinha personagens quebrados e reais. O público se identificava. Diferente do que a DC Comics fazia, onde os seus heróis eram deuses inalcançáveis, aqui nós tínhamos uma família que precisava pagar as contas, mas que também lutavam para salvar o mundo. Principalmente, essa família não vivia em cidades fantasmas como Gotham, como Metrópolis, cidades que não existiam. Não, eles viviam em Nova York, a cidade que todos conheciam. Na primeira vez, os super-heróis tinham os mesmos problemas que você. Eles precisavam pagar as contas, eles precisavam lutar no dia a dia contra os vilões, mas também para sobreviver pela sua própria vida, pelas suas alegrias, pelas suas tristezas. E isso cativou demais o público da época. A resposta foi imediata. A Marvel começou a receber diversas cartas, e não era só de crianças, era de universitários, adultos. Todos se viam representados naquela família de super-heróis. I have never set out to affect people. All I ever set out to do was write stories that I hoped the readers would enjoy. Então Stan Lee decide criar um outro super-herói na mesma pegada, um herói que se conectasse com o público. E eu duvido que sentado naquela sala com o Steve Ditko, eles tinham a noção do que eles estavam criando. Eu duvido que eles tinham a pequena noção do impacto que eles iriam gerar no mundo inteiro ao criar a primeira história do Homem-Aranha. Se Quarteto Fantástico provou que os heróis poderiam ser uma família, Homem-Aranha provou que os super-heróis poderiam ser você, eu, qualquer um de nós. Mas a ideia não era aceita de forma nenhuma pelo Goodman, e eu vou deixar o Stan Lee contar essa história porque é muito melhor do que eu. So armed with all that
wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, and he started to give me his, because he's a very logical man, very intellectual. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider-Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Well, I left the office disappointed, but obviously a much wiser man. And I couldn't get Spider-Man out of my system. So we were about to kill a magazine. I think it was called Amazing Fantasy. It wasn't selling well, and we were sending the last issue to press. When you do the last issue of a magazine, nobody cares what you put in it because the book is dying. Just to get it out of my system, I put Spider-Man in Amazing Fantasy, featured him on the cover, forgot about it. A month later, all the sales figures came in. My publisher came racing into my office. Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? He said, let's do him as a series. Now, why am I telling you this? Besides the fact that I have to kill a little time. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. A edição número 15 dessa revista foi um absurdo de sucesso, tanto que o Goodman mudou de ideia e rapidamente se transformou em Amazing Spider-Man. O que chamava atenção naquela história não era só os poderes do Homem-Aranha, era o fato de que quanto mais poder ele tinha, pior a vida dele ficava. Ele perdia o tio por conta de uma escolha egoísta, ele continuava sem dinheiro e no final do dia ele ainda tinha que estudar para a prova de química. O Aranha trouxe um conceito de má sorte dos Parkers, e foi aí que a Marvel fisgou o público universitário e os jovens que se sentiam deslocados. O Homem-Aranha não era um deus vindo do espaço, ele era o amigão da sua vizinhança. E tinha um detalhe um pouco mais importante, diferente do Jack Kirby, que era um cara um pouco mais megalomaníaco, com muitas cores e com muita coisa impactante, o Dicto era diferente, ele era um cara um pouco mais simples, que trazia até traços um pouco mais sujos para os heróis. Essa estranheza do personagem do Homem-Aranha se conectou ainda mais com o público e fez com que o sucesso fosse ainda maior. O Aranha virou o rosto da Marvel e viria a se tornar um dos heróis mais famosos do mundo ao lado de Superman e Batman. E naquele momento, o grande Superman, o deus invulnerável da DC, começava a parecer coisa de criança perto do Homem-Aranha. Ainda na pegada dos anos 60, a Marvel precisava de uma outra equipe de super-heróis. Por quê? Porque ela precisava de uma que conectasse as histórias para o público comprar mais revistas, ao invés de comprar só a revista do Quarteto Fantástico, por exemplo. Mas isso não foi criado de planejamento. Na verdade, em algum momento, lá dos anos 60, teve uma falha na entrega de uma revista do Demolidor. Então, existia um espaço na gráfica para ser preenchido. Stan Lee fez o óbvio. Foi lá, pegou todos os personagens que já existiam, juntou numa história contra um vilão que já existia, que era o Loki, e criou Avengers número 1. Aqui, meio que no improviso, essa história de universos compartilhados começa a tomar forma dentro da Marvel e nós começamos a conhecer os heróis mais poderosos da Terra. De uma forma completamente aleatória, de uma lacuna que existia na gráfica, surgiu uma das maiores equipes de super-herói de todos os tempos. Pela primeira vez, o que acontecia na revista do Hulk poderia ser falado na revista do Homem de Ferro, que poderia ser falado na revista do Capitão América, que inclusive é trazido de volta do congelamento na revista número 4 de Avengers. E ele é trazido para liderar essa equipe. É muito bacana tudo que acontece naquele começo dos Vingadores e são histórias incríveis que você precisa ler. Isso criou uma fidelidade absurda. O público gostava de acompanhar todas aquelas histórias e a Marvel não parava de vender revistas. Era sucesso atrás de sucesso. Aqui vale a gente fazer uma pausa para entender como essas histórias eram feitas. Existia o método Marvel. O Stan Lee estava tão sobrecarregado que ele não escrevia o roteiro página por página. Ele chegava pro desenhista, tipo Jack Kirby, e dizia: nessa edição, um Quarteto Fantástico luta com o Dr. Destino em um castelo.
Só isso. O desenhista criava toda a ação, criava todos os desenhos e depois o Stan via só colocando os balões de conversas e completando o roteiro. Isso dava uma liberdade visual absurda para os artistas, mas causava um outro problema. Quem tinha escrito aquela história? Quem tinha criado aquela história? E isso poderia começar, e começou, a se transformar em um problema dentro da editora. Mas enquanto a Marvel dominava as bancas, o clima interno não estava muito bom. Como eu falei, os desenhistas começavam a questionar quem eram os verdadeiros criadores, e principalmente o maior deles, o Jack Kirby. Na visão dele, ele era tão importante quanto Stan Lee, que naquele momento era a cara da empresa. Ele estava em todos os lugares, era o nome dele que aparecia como criador dos grandes personagens. Então em 1970 o impensável acontece. Jack Kirby sai da Marvel e vai para DC Comics. E lá ele teve tanta liberdade para criar tudo que ele queria, e ele faz universos inteiros dentro da DC Comics em um momento impactante demais entre 70 e 80 dentro da editora, inclusive criando personagens icônicos como o Darkseid. A Marvel ficou com uma cratera com a saída do Jack Kirby. Ele era um motor criativo, ele construía muitas histórias, e naquele momento nós tivemos um impacto fortíssimo que levaria anos para ser recuperado. Só que a Marvel tinha uma resiliência tão absurda e tão incrível que mesmo no meio desse caos surge mais uma das equipes mais icônicas da história dos quadrinhos, os X-Men. Chris Claremont pega uma equipe que estava esquecida, muda todos os seus personagens, cria uma interracialidade entre todos eles, trazendo uma deusa africana, trazendo um canadense de diversos locais e monta a equipe que seria, até hoje, o exemplo de luta interracial, de luta das minorias e o maior exemplo da cultura pop de resistência. Os X-Men revolucionaram os anos 70 e 80. Nessa mesma pegada de mudança, os X-Men pavimentaram um pedaço, e nos anos 80, os heróis de rua da Marvel vêm para mudar tudo. Enquanto o Thor lutava contra deuses, o Quarteto Fantástico viajava pela zona negativa, a Marvel percebeu que o público queria algo mais. Nos anos 80, a fantasia da Marvel começou a dar lugar a algo mais real, e isso começou com um desenhista de 23 anos que assume os números do Demolidor, Frank Miller. O Demolidor era um personagem de segunda linha, uma cópia meio genérica do Homem-Aranha que estava prestes a ser cancelado. O Frank Miller pediu uma chance e transformou o herói cego em uma tragédia grega urbana. Ele tirou os vilões coloridos, colocou a máfia, o crime organizado, o rei do crime como um vilão psicológico. Foi ali que nasceu a Elektra, naquele tom mais noir que o Frank Miller colocou, e a Marvel provou que os quadrinhos poderiam sim ser para adultos também. Começou a construir esse universo de heróis de rua. Depois veio o Justiceiro, um personagem sensacional, Punho de Ferro e tantos outros que construíram esse universo dos heróis de rua. Nos anos 80, a Marvel revoluciona fazendo esse tipo de história. E nos quadrinhos ia tudo bem. A Marvel tinha os heróis de rua, tinha os Vingadores, tinha os X-Men arrebentando de vender, o Homem-Aranha sempre absurdo nas vendas, os quadrinhos estavam organizados. Mas tinha um porém. O Stan Lee queria que a Marvel fosse para os filmes. Naquele momento a Marvel ainda não tinha chamado a atenção realmente dos produtores de cinema, enquanto a DC já estava lá, inclusive com o seu fantástico Superman do Christopher Reeve, que saiu em 1978. A frase do pôster dizia: "Você vai acreditar que o homem pode voar." E todo mundo acreditou. O filme foi um sucesso absoluto. Isso era o que mais doía no Stan Lee. Por que que os heróis da DC chamam tanto a atenção desses estúdios e a Marvel não? O cenário estava montado. De um lado, o sucesso estrondoso dos X-Men e do Homem-Aranha. Do outro, uma gestão empresarial desastrosa e um mercado que estava prestes a sofrer uma bolha econômica sem precedentes. Se você usasse poderes para voltar no tempo e dizer para o Stan Lee ou para qualquer uma daquelas pessoas que estavam lá cuidando da Marvel que de 2008 até 2020 a Marvel iria destruir a DC no cinema e ia se transformar no maior império do cinema da cultura pop, te chamariam de maluco. Ninguém ia acreditar em você, porque o que estava prestes a acontecer nos anos 90 iria impactar a Marvel para sempre. A Marvel não estava caminhando rumo à sua glória, ela estava caminhando rumo à sua destruição. E é sobre isso, sobre a destruição e renascimento da Marvel, que nós vamos falar no próximo episódio.
Então é isso, pessoal, esse foi o primeiro episódio da construção do Império da Marvel, dessa trilogia que vão ser divididas aí nessas 3 partes. Hoje nós falamos dos anos 30 até os anos 80, no próximo nós vamos falar os anos 90 até 2008, com a criação do Homem de Ferro, e depois vamos contar a história da Marvel Studios para vocês. Então se você não quer perder nada disso, se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificações, porque eu tenho certeza que é um conteúdo bem legal. Dá bastante trabalho fazer esse tipo de vídeo, é bem complexo, é muita pesquisa, é um roteiro gigantesco, uma edição absurda, tudo sou eu que faço sozinho aqui no canal, então o seu like, sua inscrição ajuda demais a todos nós. Muito obrigado para vocês e até o próximo episódio da trilogia sobre a construção do Império da Marvel. There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could.